Queridos irmãos, votos de muita paz. Você que nos ouve pelo nosso canal do YouTube, que Deus nos abençoe. Nós vamos então ofertar uma poesia de um espírito que amamos muito, que é Maria Dolores. E ela nos traz mensagens de grande luz ao nosso coração. Farei apenas algumas estrofes. Deus quer misericórdia. Se confias em Deus, alma querida, vem com Jesus, do lar que te resguarda e eleva, ao vale da aflição, onde vagam na sombra os romeiros da angústia e as vítimas da treva. Na crença que te nutre, acende a chama do amor que te desvende, trilha afora os convidados dele ao banquete da vida, os que foram ou formam na terra uma multidão que chora. Vamos, vamos, Jesus vem à frente, ele nos precede, insistindo por nós de caminho a caminho. E ele pede proteção ao que segue em penúria, reconforto a quem vai padecendo e sozinho. E assim então, caríssimos irmãos e amigos, elevemos o nosso pensamento às alturas infinitas do nosso coração, visualizemos Jesus e dissemos: queremos muito caminhar contigo, Senhor, na estrada da vila, no vale das sombras, em todos os cantos, em todas as vielas que a vida nos oferta. Queremos caminhar contigo, Senhor, um dia, andando então pelo vale da luz, pelo vale do amor que tu nos conduz. Queremos caminhar contigo, Senhor, no ensejo de servir, de trabalhar, de amar, de perdoar e seguir. Porque esta é a lei da reencarnação. Muita gratidão, amado Mestre Jesus, por tu ser quem és e por estar aqui conosco. Graças a Deus. Mais uma vez, então, sejam todos muito bem-vindos e vamos hoje, com muita alegria no coração, discorrer sobre a justiça da reencarnação. Allan Kardec, ele nos fala, na verdade, essa frase está em seu túmulo e muitos de nós a conhecem como nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. E assim nós vamos seguindo. Nós trouxemos para ilustrar apenas como ilustração, um videozinho muito curtinho que vai falar de um menino chamado Shanna Young. E esse garoto, como nós vamos ver, de 3 anos, quando o cientista da reencarnação o encontrou, numa tenra idade, de repente, aos 3 anos, ele começa a ter uma saudade imensa, porque ele é criado pela sua avó. Então, ele quer realmente rever a sua família, até que a avó o leva para conhecer. Vejamos o vídeo então. Shanai Chomaleyong nasceu no centro da Tailândia em 1967 e possuía 2 marcas de nascença, uma na parte posterior da cabeça e outra acima do olho esquerdo. A família fez pouco caso dessas marcas de nascença até que, quando o menino completou 3 anos, começou a relatar casos de uma existência anterior. O garoto afirmou que fora um professor primário chamado Buakai, que tinha sido morto a caminho da escola. O garoto forneceu o nome de seus pais, dos seus 2 filhos, da sua esposa que teve naquela vida, e pedia sempre à sua avó, com quem morava, para que o levasse à sua antiga casa
em uma região chamada Kalpfra. A avó fez a vontade do garoto quando ele tinha ainda 3 anos de idade. Os dois pegaram um ônibus e se dirigiram em direção a Kalpfra, situada a 20 quilômetros da localidade onde eles moravam. Quando saltaram do veículo, Shanai prontamente conduziu a sua avó para a casa onde ele afirmava que era da sua encarnação passada. Era a casa onde moravam os seus pais. Naquele momento, a casa pertencia a um casal de idosos, cujo filho, Buakai, fora professor e morrera assassinado 5 anos antes do nascimento de Shanai. Ou seja, a informação afirmada pelo garoto pode ser confirmada com precisão. As pessoas da redondeza conheciam vagamente Buakai, mas o garoto, que nunca havia estado ali antes, identificou os pais de Buakai, que se achavam no momento na presença de vários outros membros da família. Eles ficaram realmente impressionados com as declarações do garoto e com as suas marcas de nascença, e o convidaram a voltar numa outra oportunidade, brevemente. Numa outra oportunidade, quando retornou à casa dos pais de Buakai, o garoto foi submetido a vários testes. Foi pedido para que o garoto apontasse os pertences de Buakai, e o garoto obteve êxito nesses testes. Reconheceu inclusive uma das filhas de Buakai. A quantidade de informações verdadeiras que o garoto dava era tão impressionante que a família aceitou que Shanai fosse realmente seu filho renascido. E ele a visitou diversas vezes. Insistia inclusive que as filhas de Buakai o chamassem de pai, e quando elas se recusavam, ele não falava com elas. Em relação às marcas de nascença de Shanai comparadas aos ferimentos de Buakai, houve uma semelhança extraordinária. Não havia na época relatórios da autópsia do corpo de Buakai, mas o Dr. Ian Stevenson, pesquisador de reencarnação, conversou com diversos membros da família e ouviu que ele apresentava 2 buracos na cabeça. A viúva lembrava-se que o médico responsável pelo exame havia explicado que Buakai apresentava um orifício de entrada de bala na nuca, porque tinham dimensões menores que o da testa. Isso combinava perfeitamente com as marcas de Shanai, quais sejam uma pequena marca circular na nuca e outra maior, mais irregular na testa. As duas não tinham pelos e apresentavam aspecto rugoso. Esse caso é muito forte pela quantidade de informações corretas que o garoto deu e pela quantidade de testemunhas. Muito bem. Nós podemos nos perguntar, mas esse menino de 3 anos que teve esse insight de uma vida passada, que na verdade é uma vida que teve uma espera, digamos assim, de alguns anos, uma década talvez, e ele vai lembrar sempre disso? Não. Ali pelos 4 anos ele já começa a esquecer, como se nunca tivesse falado aquelas palavras. Como se nunca tivesse visitado a casa da sua encarnação anterior. Ele vai esquecer de uma forma como se nunca tivesse conhecido aquela que foi a sua esposa, aqueles que foram os seus filhos da última encarnação. Essa é a lei da vida. Essa é a lei do amor, porque somente aos 7 anos é que nós estamos mais fixados na terra do que nos céus. É como se ainda estivéssemos reencarnando. Os cientistas, doutores, estudantes da neurologia e estudantes
da reencarnação, através onde tudo começou pelas obras do espírito de André Luiz, nos trazem grandes informações a respeito das etapas de nossas encarnações, do 1º ano até o 7º ano. Então trouxemos para ilustrar a lei da reencarnação. A reencarnação é necessária? Sim, ela é necessária. Quando nós viemos de uma outra filosofia, que nós rechaçamos a reencarnação, não sabemos o tempo que estamos perdendo, porque a reencarnação é o presente lindo que Deus nos favorece. Eu costumo dizer que Deus nos dá grandes presentes. O primeiro foi ter nos criado. E como Criador, nos favoreceu a lei da reencarnação. E depois é ter mandado à Terra nosso Senhor Jesus. Porque o que seria deste povo se nós não tivéssemos um mestre e um guia? Mesmo aqueles povos, aquelas nações que a Ele não acreditam e que a Ele às vezes até criticam. Então, meus amigos, os instrutores da humanidade, eles nos refletem, né, na irretocável demonstração de que somos todos irmãos, porque não há diferença, todos nós somos irmãos, em todo o canto do globo, todos, independente de nossas situações pessoais e íntimas, e tudo nós devemos à lei da reencarnação. Nós vamos para vários lugares, hoje estamos no Brasil, amanhã estaremos em outro, e já viemos de lugares onde fizemos situações, praticamos situações não muito boas e nenhum sentido de uma forma cristã. Então a oportunidade que nós temos hoje é uma oportunidade ímpar, uma oportunidade de amor, de seguirmos adiante. Quando você conhece a doutrina espírita, o princípio dela é a lei da reencarnação, é a base dela. E que a morte não existe, porque se nós reencarnamos, a morte não existe. Então a vida torna-se mais suave, há uma valorização melhor na vida. Por isso mesmo, jamais deveríamos pensar em romper a vida. Entrando ainda nesse mês de setembro, em que se trabalha o suicídio. Quando nós valorizamos a reencarnação, nós jamais deveríamos pensar em romper a nossa vida. Nós reaparecemos no cenário terrestre por muitas e muitas vezes. Na verdade, centenas e dezenas de vezes nós reaparecemos, em várias situações, em várias épocas. Já fomos de tudo um pouco, né? Somos muito em um só. Porque temos muitas experiências, muitas, centenas de experiências, e teremos tantas outras até que possamos galgar novamente ou retornarmos à casa do Pai, que seria quase que uma perfeição. Lembramos das palavras de Jesus quando Ele nos diz: tudo que eu faço, tu podeis fazer. Olha que grandiosidade e que beleza essas palavras. Tudo que eu faço, tu podeis fazer. E é Jesus quem nos diz, nós acreditamos ou não acreditamos? Mas isso acontece de uma hora para outra? Não. Isso acontece por muitos e muitos e muitos milênios. E aí, então, estaremos prontos, como nos diz o Evangelho, envergando a nossa túnica de luz para ir à casa do Pai. Não podemos compreender que o espírito destinado à perfeição consiga aprender e fazer tudo isso numa só encarnação. Ou podemos, né? Nós nascemos, nós temos a nossa infância, nossa primeira infância, segunda infância, a nossa pré-juventude, a nossa pré-adolescência, entramos no caminho de um ser mais maduro, amadurecemos, construímos família e aí vamos seguindo. Entramos na melhor idade. Deu tempo para ser melhor? É muito complicado isso. Porque nós estamos sempre aprendendo.
Não há um grande finale para nós. Nós aprendemos sempre e constantemente. Esta é a lei da vida, é a lei da reencarnação. Nada está pronto para nós aqui na Terra, nada está pronto. É como o homem muito rico, do Evangelho, que demoliu os seus celeiros antigos e construiu muitos celeiros, parece-me que 7 celeiros novos, gigantes. Dizem que ele contratou os melhores especialistas que tinha na época, para que não tivesse umidade, para guardar as suas sementes. E quando tudo estava perfeito, ele disse para ele mesmo: minha alma, né? Agora descansa, porque tudo está pronto. Ele só pensou naquilo, ele não pensou na sua alma. E naquela noite ele foi arrebatado para a morte. Ele morreu, desencarnou, então nada aproveitou. Então não vamos encher os nossos celeiros e esquecer do celeiro principal, que é o do nosso coração, que é o do nosso viver. Então é muita coisa para administrar num tempo só. Então nós não podemos, numa existência física, não podemos de forma alguma nós termos esse sentido de que nós vamos virar perfeitos, né? Não. A criança que nasce maravilhosa, nós damos as boas-vindas porque as amamos verdadeiramente. Mas se ela desencarna em pouco tempo, ela é um anjo que foi para o céu. Não é assim, meus irmãos. É um espírito eterno com a sua bagagem, com a sua dor e com a sua história. Se desencarna uma pessoa que fez muito, muito bem à comunidade e à sociedade, mas ele ainda não é perfeito, ainda está em estágios de trabalho e de evolução. E quanto mais, entre aspas, perfeito, quanto mais coisas boas essa criatura fez à Terra, nesse sentido, quanto mais fez, mais ele vai trabalhar no mundo dos espíritos. Porque ninguém sai daqui de um cansaço muito grande, de um trabalho constante, e já vai, como diz, à direita de nosso Pai. Não, vamos trabalhar, vamos seguir. E nós somos felizes quando chegarmos lá e alguém nos dá alguma ação para fazer, para não ficarmos na inércia, em pensamentos que não são coerentes com o cristianismo, não são coerentes com aqueles que conhecem a doutrina espírita. Então, esta é a grandeza e a beleza da reencarnação. Devemos ver na pluralidade das vidas as condições necessárias para a sua educação e o seu progresso. E é isso que nós vamos fazendo. A cada encarnação, voltamos e retornamos, né? Aqueles que estão lá, quando nos despedimos para vir, choram, porque têm saudades, vão ter muitas saudades de nós, porque estão acostumados e sabem que aqui é meio que um vale de lágrimas. E nós, quando perdemos alguém daqui para lá, para o mundo espiritual, choramos a perda daquele ente que foi. Não é assim que acontece? Pois é. Mas a verdadeira vida é a do mundo dos espíritos, onde nós vamos, descansamos um pouco e retornamos, então, para novos labores. Então, isso é um esforço diário e constante que nós temos. Nós somos hoje o quê? O resultado do ontem. Então, basta analisar o que nós somos hoje, o que nós fazemos, o que nós pensamos. Eu, você... O que é que nós pensamos? Qual o ensejo que nós temos da vida? Quais os planos que nós temos? O que nós pretendemos ser quando crescer? Então, tudo isso é resultado do quê? Do que nós fomos ontem, das nossas encarnações. É claro que tivemos algumas encarnações boas, que praticamos o bem, que praticamos a caridade. Algumas encarnações que tivemos sofrimentos atrozes e que não revidamos, é claro. Mas também precisamos marcar que tivemos muitas encarnações que não foram boas, não foram nem fraternas, que espalhamos
é muito mal por onde passamos. Deixamos muita dor e muita mágoa, mágoas que muitas vezes são seculares ou milenares e que nos acompanham também. Então, queremos saber o que fomos? Não precisa fazer muita coisa. Basta saber o que somos hoje. E aí seguir adiante. Hoje, sobre um novo prisma, sobre um novo olhar. Isso é o que importa. Estamos sobre um novo olhar. Então, eu não posso me deitar num choro constante ao desespero daquilo que eu fui. Se eu souber alguma coisa do que eu fui. Não, eu tenho que seguir daqui por diante. Por isso o trabalho do perdão. Por isso o trabalho da valorização da vida. O trabalho de se amar e de se perdoar. De perdoar o outro, de perdoar a si. Para que nós não venhamos a carregar tanto lodo dentro de nós. Porque quando nós não estamos bem, nós transparecemos para fora de nós que nós não estamos bem. Então é importante que nós venhamos diariamente a limpar o nosso coração de toda essa escuridão que cerceia o nosso espírito imortal, seja encarnado ou desencarnado. Os laços de família são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade da existência. Isso nos traz o Evangelho segundo o Espiritismo. No item 18, os laços de família não são destruídos pela reencarnação como pensam as pessoas. Pelo contrário, são fortalecidos e reapertados. Como é bom saber que no mundo espiritual nós temos alguém que vela por nós, que olha por nós. Como é bom saber, como é importante saber e como é prazeroso saber que nós temos alguém que vela por nós. O princípio oposto é que os destrói. Os espíritos formam no espaço grupos ou famílias unidos pela afeição, pela simpatia e felizes de estarem juntos. E assim eles vão se preparando para formar esta vida que hoje nos encontramos. A reencarnação ou a encarnação, o vir à Terra, só os separa momentaneamente. Voltamos a dizer, é gratificante quando nós viemos de um grupo familiar ou que nos recebe pela primeira vez e nos auxilia naquela jornada a rompermos os laços da dor com a outra família que tínhamos, ou nós retornamos para o mesmo seio familiar, para o mesmo momento familiar. E isso é muito importante. Alguns estudiosos dizem, alguns palestrantes contemporâneos, que nós temos um prazo de 10.000 anos para nós refazermos nossos débitos, nossas mágoas, nossas iras, nossos desacertos com aqueles a quem trilhamos o caminho. Então é um bom tempo, é um bom tempo. Mas não pense assim, é uma eternidade, porque não é. Cada encarnação aqui, se nós desencarnarmos aos 200 anos, né, que eu não me recordo, mas se nós aos 120, 140 já tivemos, então se desencarnarmos nesta idade, para o mundo espiritual é um piscar de olhos, é muito pouco tempo. E quando nós retornamos, segundo as leituras, quando retornamos, nós dizemos, nossa, eu tenho tanto por fazer, é tão cedo para eu retornar. Então aproveitemos o tempo que nós temos no momento presente. Muitas vezes nós seguimos juntos na encarnação, tudo isso está no Evangelho, numa mesma família, no mesmo círculo e trabalhamos juntos para o progresso comum. Quem de vocês já não assistiu o Nosso Lar? Muito interessante, né? Muito bem feito, muito belo, na verdade, que retrata muitas coisas. O ideal é ler o livro, né? É ler o livro para que nós tenhamos um entendimento mais amplo. Mas ouvir mexe muito com a nossa pele, com as nossas emoções, também é interessante. Então lá nós encontramos a mãe do André Luiz, o protagonista, e ela é uma senhora que, se nós achamos nosso lar bonito, interessante para se ir, né? Nós brincamos, quando eu desencarnar, quero ir para o nosso lar. Não é bem assim.
Mas se o nosso lar já é um lugar bom, onde estava estacionada a mãe do André Luiz, era bem melhor, era bem superior. E de lá ela veio a uma conversa. Ela pediu a ele para ter uma conversa com ele e se encontraram no jardim. Então eles estavam relembrando a vida e ele perguntou, o André Luiz perguntou à sua mãe se ela tinha notícias de papai, do seu esposo. E ela disse sim. Na verdade, eu vim aqui te ver, meu filho, por causa disso, porque eu vou voltar à terra. Ele ficou espantado, mas como a senhora vai voltar? A senhora não precisa voltar, não nesse momento. Ela disse, eu vou, porque seu pai continua reticente ao bem. Ele pretende continuar onde ele está. E ele está em regiões muito densas, com as suas 2 amantes, dos quais nos trouxeram grandes dores e grandes situações constrangedoras enquanto todos estávamos na terra. E ele ficou sem dizer uma palavra, porque ele não acreditava que ela iria receber. Ele disse sim. Nós vamos, ele também irá. Nós iremos nos encontrar, casaremos e teremos 2 filhas. Quem são essas filhas, minha mãe? São as amantes do seu pai. Eu preciso fazer isso para reerguer essas almas aflitas que ainda chafurdam no negativismo e no mal. Esta é a lei da reencarnação. Bendito seja nosso Deus. E olha que amor que tem aquela mulher, que teve aquela mulher, que retornou ao orbe, aceitou o seu esposo novamente como esposo e recebeu como filhas aquelas que lhes trouxeram na época aos filhos e a ela muita dor, muita tristeza, muita mágoa, muita aflição. Será que nós hoje, ao ouvirmos isso, estaríamos preparados para essa incumbência? Então é assim é a lei da reencarnação. E muitas histórias lindas acontecem também com todos nós, né? Não é porque ela é a mãe do André Luiz, não. É um exemplo apenas. Mas nós temos exemplos maravilhosos aqui na Terra de que nós temos conhecimento. Então, aqueles que estão livres, ou seja, livres no nosso entender, é desencarnados. Cativos é encarnados. Então, aqueles que estão livres, de fato, eles nos auxiliam muito na caminhada, né? Nós somos felizes por termos sempre alguém no mundo espiritual, do ramo familiar, que nos conheceu, que nos conhece hoje e que nos dá aquela assistência. Mas nunca devemos nos sentir desamparados, porque nós temos nosso anjo protetor, que Deus nos concede, que muitas vezes ele está séculos e séculos conosco, porque ele só quer nos ver felizes. Nós temos o nosso mentor, temos amigos que nos assistem. Jamais alguém pode dizer, eu estou só. Não, porque nós temos esses anjos tutelares a nos sustentar. No livro dos Espíritos, na questão 166, a pergunta é assim: como a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea pode acabar de se depurar? São perguntas que o Sr. Allan Kardec está fazendo. E os Espíritos respondem a essa questão, sofrendo a prova de uma nova existência. Porque é claro que nós não vamos nunca nos depurarmos, nunca, em uma encarnação. Isso não existe. Como falei, nós podemos viver 150 anos, não temos o tempo suficiente para o nosso reparo. Teremos que ser verdadeiros missionários, eu diria, verdadeiros apóstolos do Cristo, hoje, no mundo presente. Na mesma questão 166, item A, a pergunta é: como realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? A resposta: depurando-se, a alma, sem dúvida, experimenta uma transformação, mas para isso
é necessário a prova da vida corporal. Então, nós não podemos melhorar no mundo espiritual? Podemos melhorar. E melhoramos muito, aprendemos muito. Porque tudo que nós temos na Terra, nós temos no mundo dos espíritos, né? Em questão, por exemplo, de tecnologia, o que nós temos hoje é ultrapassado no mundo espiritual. É isso que nós aprendemos em todas as obras de André Luiz. Então, nós temos que estar na Terra, sofrer a dor, porque nós trazemos muitas coisas que precisam ser depuradas. De 1000 anos, 2000 anos, 500, 600 anos, precisamos depurar-nos. E para isso, só este peso que nos dá o planeta para a nossa depuração. Então, é necessário. Item B. A alma passa, então, por muitas existências corporais? Sim. Todos contamos com muitas existências. Os que dizem contrário pretendem manter vocês na ignorância, é a resposta dos espíritos, em que eles próprios se encontram, porque esse é o jeito deles naquele momento. Qual o fim objetivado com a reencarnação? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade, porque sem isso, onde haverá justiça? Mas onde haverá justiça se nós não depurarmos os nossos erros? Os nossos desacertos, os nossos desatinos? Bendita a terra, que Jesus é o tutor que nos recebe pela lei da reencarnação. A questão 168. É limitado o número das existências corporais ou o espírito reencarna perpetuamente? A cada nova existência. O espírito dá um passo para diante na senda do seu caminho. Desde que se ache limpo ele de todas as impurezas, não tem mais necessidade das provas na vida corporal. Então vejam, isso leva muito tempo para termos esta depuração, esta limpeza, ficarmos realmente brilhantes. Chegarmos a uma posição de Nosso Senhor, da Santíssima Mãe, de Chico Xavier, de Francisco de Assis, de Madre Teresa e de tantos outros, até galgarmos a perfeição. Isso não acontece. Jesus ficou séculos e séculos se preparando para ingressar na Terra, para baixar o seu decêncio vibratório. Nós aqui temos que orar muito, muito, muito. Não só orar, trabalhar no bem, na caridade, para que nós consigamos, meus amigos, para que nós consigamos ter um pouco de brilho interior. Mas ele é tão pouco que às vezes nem a gente consegue ver. Mas essa é a luta, por isso a reencarnação. Então nós viemos e vamos no intuito de melhorarmos a cada dia que passa. O que fica sendo o espírito depois da sua última encarnação? E eles respondem: espírito bem-aventurado, espírito puro, que levará para nós muito tempo. Pergunta o Sr. Allan Kardec, como sempre com perguntas muito claras, no que se sustenta o dogma da reencarnação? Esta é uma pergunta interessante. No que se sustenta? Na justiça de Deus, dizem os espíritos, e na revelação, pois incessantemente repetimos, o bom Pai deixa sempre aberto a seus filhos uma porta para o arrependimento. Porque isso é maravilhoso. Maravilhoso porque nós cometemos erros, né? Equívocos, muitos, ao longo de nossa trajetória, imensos equívocos. Mas Deus não nos acusa, porque o Pai é de amor e de bondade e de misericórdia. Mas não é porque Deus não nos acusa que nós não temos que nos reabilitar, não é assim. Nós temos que pagar, não é mesmo? Então, eu posso dizer, olha, não consigo pagar de uma vez,
mas eu vou pagando aos poucos, vou me reabilitando aos poucos. Então, se o Pai da Terra é amoroso e bom ao seu Filho, como não será nosso Pai Celestial? Então, nem todos os espíritos, eles têm a mesma idade. Uns são mais atrasados do que os outros. Chegados à humanidade, eles tomarão lugares na medida que vão sendo criados os povos selvagens, raças bárbaras, povoam os continentes mais atrasados, né? Dessas regiões ainda deserdadas do globo. Mas todos nós, todos, temos o direito à reencarnação. Temos o direito de vir à Terra. Temos o direito de nos reabilitar. Temos o direito e o dever de viver, de conviver e de melhorar com aqueles a quem ferimos, a quem magoamos, a quem tomamos atitudes das quais os levaram a outras atitudes muito doloridas e muito sofridas. Observamos a criança quando nasce, como é maravilhoso. E oremos pelaquela criança, porque nem tudo para ela será flor, nem tudo para ela será perfume, terão muitos espinhos, para isso ela retornou. Então, oremos, façamos o nosso melhor, onde quer que aquela criança, ela esteja ou apareça, seja como nosso aluno, seja como amigo de nossos filhos, seja como conhecidos, sejam como nossos mesmo, nossos netos, nossos queridos, todos precisam deste amparo e deste amor, minimamente de uma forma vibratória, para auxiliá-los a levar adiante. É como regá-los, regar como se rega uma flor para a vida próspera que deverão ter na Terra. Este é o ensejo, meus amigos. Nós temos muitas provas a passar. A prova da riqueza, todo mundo gostaria de ser rico. A prova da pobreza, alguém gostaria de ser miserável, de ser pobre. Alguém gostaria de estar como pedinte na rua? Quem de nós conscientemente hoje gostaria? Muitos de nós já viemos e talvez possamos voltar a vir de acordo com aquilo que nós fizermos hoje. Porque são provas que nós temos que nos reabilitar diante da vida. Temos casamentos que são sacrificiais, são retornos necessários. Temos egoísmo para melhorar, temos orgulho, temos a vaidade, temos provas muito dolorosas na questão física, na questão da nossa saúde. Nós temos muitas dores a nos reabilitar. Todas as dores são necessárias? Sim. Todas as dores, elas são necessárias. Porque Deus não permitiria que uma única dor se abatesse sobre nós, meus amigos, se nós não tivéssemos a necessidade de passarmos por ela. Ah, mas aquela pessoa é tão boa e sofre tanto. Por quê? Lembram de Chico Xavier? Tão bom, né? Uma criatura maravilhosa, desde pequenininho sofria tanto. Lembram da história dele? Que até a ferida de alguém, né? Do seu companheirinho, afilhado de sua madrinha, ele teve que lamber. De como o apanhou, das garfadas que ele recebia da sua madrinha. Então, todos nós passamos por dores. Precisamos sair desse contexto. Eu sou uma pessoa sofredora, parece que Deus não olha por mim, parece que Deus não me enxerga, parece que Deus não me vê. Mas é claro que vê, é claro que enxerga e é claro que ama. Ama incondicionalmente. Deus ama a cada um de suas criaturas, independente do que eles sejam hoje na Terra, porque eles são filhos de Deus, são nossos irmãos. Mesmo que nós possamos dizer, que bárbaro que é esta pessoa, nem deveria estar aqui nesse momento. Sim, deveria e precisa, porque foi-lhe dada uma experiência que todos nós merecemos ter. Então nós não sofremos nada
Sabe, meus irmãos, absolutamente nada. Nós podemos rever a nossa vida, a nossa história, desde o ventre de nossa mãe, até o momento presente. E dizemos, nossa, mas passamos por isso e aquilo, não tem problema. Tudo estava. E eu acrescento mais, que nós hoje temos muito menos do que merecíamos ter. Porque Deus é amoroso, Deus é bondoso e misericordioso para com todos nós, seus filhos queridos. Então, que a revolta, ela não envolva o nosso coração. Jesus foi conversar com Nicodemos. Na verdade, foi Nicodemos que pediu uma entrevista com Jesus. E como ele era um senhor da lei, quis encontrar Jesus às escuras, na noite. E lá eles estavam conversando. E Jesus diz assim a ele, em verdade digo-te, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E ele ficou apavorado, mas como pode um homem velho como eu entrar no ventre de minha mãe? E Jesus disse, mas tu és doutor em Israel, e tu não me entendes essas coisas? Se eu te falo das coisas da terra e tu não entende, como vais me entender quando eu te falar das coisas do céu? E não é essa uma verdade? Então, a lei da reencarnação, ela está conosco desde sempre. Uma pergunta que alguns fazem, dentro do há muitas moradas na casa do Pai, nós não encarnamos somente na Terra, poderemos reencarnar em mundos diferentes, muitos de nós vieram de mundos diferentes, de lugares diferentes, né? Então, a constituição do perispírito é aquilo que forma no mundo espiritual o nosso corpo hoje do jeitinho que ele é, na grande maioria, ou sempre, praticamente sempre. Quando o espírito desencarnado tem essa condição de plasmar o seu corpo, é exatamente como nós o plasmamos, por várias razões também. Então, nós podemos sim reencarnar em outros lugares, em outros mundos. E a Terra, como costumamos dizer, é maravilhosa, muito, é bendita. Amo o planeta Terra, sempre agradeço a Deus por enviar Jesus e por Ele ser o nosso governador, né? Então, meus amigos, dentro da justiça da reencarnação, teríamos muitas coisas a falar. Mas nós vamos dizer que nós damos graças a Deus por tantas bênçãos que Ele tem derramado sobre nós. Os irmãos que se interessarem, busquem o Livro dos Espíritos, ao capítulo que trata da lei da reencarnação, porque na verdade é muito interessante e é necessário que se estude. O Gabriel Delany, ele foi um cientista, né, dos tempos modernos, eminente pesquisador, né, e trabalhou muito com a ideia da lei da reencarnação. E Gabriel Delany, não faltam exemplos na sua literatura que nos comprove de forma científica. Leon Denis, um grande filósofo, deu continuidade quando Allan Kardec desencarnou na obra do destino e da dor, né? O problema do ser, do destino e da dor. Ele traz grandes exemplos e fala então do Congresso Espírita de Paris de 1900 com experimentadores espanhóis. Um deles chamava-se Fernández Colavida. Ele era presidente do grupo de estudos psíquicos em Barcelona. E ele lá magnetizou um jovem. E este jovem regrediu à sua juventude, à sua adolescência, ao ventre de sua mãe, entrou no mundo espiritual e ele relatou 4 de suas encarnações. Esse é um trabalho científico e aos que gostam, nós precisamos buscar para o nosso entendimento os trabalhos científicos. Precisamos apresentar isso, porque muitos dos que nos ouvem querem que seja comprovado e a reencarnação é comprovada. Joana de Ângeles, no livro No Limiar do Infinito, diz assim:
A reencarnação é, portanto, dádiva do amor divino para a felicidade de todos os espíritos, na fatalidade de atingir a glória estelar que nos aguarda. E a glória estelar é o que todos nós queremos, é o que todos nós buscamos. Quantos espíritos nobres, segundo o palestrante Divaldo Pereira Franco, estão se preparando para voltar ao planeta Terra, em vários cantos do mundo, para dar realmente uma evolução, trazer a evolução, trazer o amor, trazer a caridade e a fraternidade, que está muito aquém do que deveria. O que nós podemos fazer? Amar. Devemos amar. Amar. Acima de tudo, devemos amar. Se o outro não nos ama, vamos amar mesmo assim. Perdoemos ao outro. Perdoemos aquele a quem tem mágoas de nós. Mas nós não precisamos ter mágoa de ninguém. Então, um dos objetivos da reencarnação, meus irmãos, é esse. É o de nós podermos olhar para o outro nos olhos e dizermos: seja bem-vindo ao meu coração. Nós agradecemos muito sobre a reencarnação. Tem muito para ser falado, muito, muito. Nós os convidamos às leituras, o Evangelho segundo o Espiritismo, né? As obras de André Luiz, o Livro dos Espíritos responde muita coisa. Foi um grande prazer e nós desejamos mais uma vez que a paz se faça em seu coração, que a paz se faça em seu lar, hoje e sempre.